Quando, pois, João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, virando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se-lhe Jesus, junto à fome por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e a seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, vocês creem que a hora vem, quando vem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, aqui vemos uma história maravilhosa da vida de Jesus, que ele passou com uma mulher pecadora que já tinha 5 filhos, 5 maridos. E provavelmente esses maridos repudiaram ela e ela era separada. E no 5º, provavelmente ela estava amigada, não estava nem casada. E Cristo na sua santa misericórdia, ele se chegava no pecador e perdoava. Ele queria levar a verdade. Ele queria levar a água viva, né? Então, irmãos, a gente, no nosso dia a dia, devemos levar a água viva, independente da pessoa ser pecador ou não, da pessoa ser drogado ou não, independente da pessoa ser alcoólico ou não. Mas a gente tem que fazer com que a pessoa queira. Se a pessoa não querer, fica difícil, né? Tem que crer, tem que ter fé. A pessoa tem que ser humilde e se sujeitar à vida de Deus. Olha que coisa linda. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, quem beber desta água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a vida eterna, irmãos, a vida eterna é algo palpável. Quando nós terminarmos nossa história aqui na vida terrena, nós iremos para Cristo, desde que tenhamos seguido os mandamentos dele, as ordenanças dele, que é amar ao próximo como a si mesmo.
fazer obras, não é? E vem aqui uma parte muito interessante. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é o espírito e importa para que seus adoradores adorem espírito e verdade. Não tem lugar físico para adorar a Deus. Você pode adorar Deus no seu carro. Você pode adorar Deus conversando consigo mesmo, pensando, meditando. Você pode adorar Deus no seu quarto. Você pode adorar Deus numa reunião, pensando, meditando na palavra de Deus. Você pode pedir ajuda de Deus, porque é um espírito. Numa reunião, num momento difícil, num momento de uma batida de carro. Então, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito. Não é em Monte Gerizim ou Monte de Jerusalém, isso não importa. Isso é tudo coisas que os homens criaram antigamente. Mas Cristo veio para quê? Para fazer a correção do que o homem fez de errado, quando teve as primeiras as indicações de Moisés. Então Cristo quer, nos dias de hoje, que a gente adore em espírito, quer que a gente medite Ele em espírito. Cristo quer que a gente louve Ele em espírito. E que Cristo quer que a gente aproxime das pessoas, né, para fazer o bem. Que a gente faça o bem sem olhar quem. Mas desde que a pessoa não venha também querer ter golpe para você. Porque tem que tomar muito cuidado. Até para fazer o bem você tem que tomar cuidado. Porque tem muito golpista que quer se aproveitar de você. Só porque você trabalha, tem um carrinho, sua casa, tem pessoas que não querem fazer a parte delas. São preguiçosas, não querem trabalhar, não querem levar os seus filhos na igreja, não querem ir na igreja. Então, assim, irmãos, fica difícil. Você tem que mostrar a palavra, e se a pessoa realmente se arrepender e ter fé, você vai lá e vai dando suporte para a pessoa, vai discipulando a pessoa. Agora, quem não se arrepender, infelizmente, o salário do pecado é a morte, vai sofrer. A morte não necessariamente é a morte física, pode ser a morte espiritual, a depressão, a tristeza. Vai chegar a tal ponto que a pessoa vai chegar e procurar Cristo, procurar Deus novamente. E nisso aí aparece a sua pessoa, né? Jesus apareceu para a mulher de Samaria. No final ela foi buscar mais pessoas, ela ficou, e Jesus acabou, se for mais além no texto, ela ficou mais 2 dias, né? Ele ficou mais 2 dias nessa cidade, na cidade de Sicar. Né? Então diz aqui, continuando, muitos samaritanos creem em Jesus. Muitos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele. Ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então a sua palavra, irmão, é muito importante para converter o próximo por reino de Deus. E o reino de Deus o que é? É o amor. As pessoas descobriram o amor, a prática do amor ao próximo, a alegria, a paz, a vida, né? Através da sua pessoa. Lembre-se, você é a primeira pessoa, é a primeira leitura da Bíblia que a pessoa está fazendo. Amém? Hoje, 29 de novembro de 2011, a palavra de Carlinho, que Deus te abençoe. Amém.